Senhoras e senhores telespectadores do portal jogoaberto.com, nós estamos de volta para o nosso comentário dominical, pedindo que vocês nos acompanhem também pelo nosso canal no YouTube, jornalista Tomás Teixeira. Senhores, mais uma vez a gente mostra o desacerto que tem acontecido no Brasil entre os estados e municípios brasileiros. Eu mostrei no domingo passado que apenas o Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, isso no Sul, e no Norte e Nordeste somente Manaus, são estados considerados independentes, estados que se sustentam com o que produz. Os demais, todos eles, dependem do Fundo de Participação que vem da União Federal, que são os impostos reunidos de todos os estados e distribuídos através do Fundo de Participação dos estados aos estados e aos municípios brasileiros. O que a gente vê é que falta no país planejamento de resultados, especialmente na região Norte e Nordeste. Quem diria que a Bahia, Pernambuco, Ceará, que são os três estados que mais se desenvolvem no Nordeste, dependessem ainda da União Federal? Se a União Federal tirasse o dinheiro, o Fundo de Participação da Bahia, de Pernambuco, do Ceará e dos outros estados, só quem se manteria com independência do Norte e Nordeste seria Manaus. E no Sul, somente os 6 estados que eu citei no começo do meu comentário. Mas nós estamos vivendo uma época de esperança. Daí porque cobrar do Congresso Nacional mais responsabilidade. Senhores brasileiros, tem sentido um ano inteiro e o Congresso Nacional, Câmara e Senado aprovaram somente a reforma da Previdência, pendente ainda aos estados e municípios. Um ano perdido. E agora vem as novas reformas, a reforma fiscal e a reforma econômica. Essa econômica é a mais importante. Eu tenho dito aqui que a reforma econômica ela é mais importante do que a reforma da Previdência. Por quê? Porque o país parou, o país estagnou, o comércio não vende. Se o comércio não vende, a indústria não produz, para de produzir, porque se o comércio não está comprando para revender, como é que ela vai estocar? Aí vem o caos, a demissão de empregos, de operários, a demissão do comércio. E o mais grave, além dos 16 milhões de brasileiros, que hoje não são mais 16, são apenas 12, 4 milhões de brasileiros já conseguiram emprego no Brasil no governo de Bolsonaro. Os juros caíram. Nunca o juro tinha caído tanto como aconteceu neste final de ano. Eu costumo dizer que não interessa quem esteja na presidência da República. Não é porque seja Bolsonaro, não. Poderia ser o Haddad, poderia ser o Alckmin, o Ciro Gomes. Não interessa. O que interessa é a união dos brasileiros, dando as mãos, ajudando a governar o país. Agora, para o brasileiro ajudar a governar o país, o governo tem que devolver ao comércio 65 milhões de brasileiros que estão endividados no cheque especial e no cartão de crédito. Olha, senhores brasileiros, 65 milhões de brasileiros simbolizam a classe média do país. Olha, Minas Gerais, talvez não pague o 13º salário até o final do ano. Veja o Rio Grande do Sul, a derrocada que está vivendo o Rio de Janeiro, especialmente com a prefeitura do município. O bispo, o pastor, fracassou na administração, já tem mais de 72% de rejeição popular.
Por quê? Porque os impostos caíram também no Rio de Janeiro. Ora, se temos 65 milhões de brasileiros dependurados, endividados no cheque especial e no cartão de crédito, essa massa de classe média, ela se concentra mais no Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo, Curitiba, os estados mais ricos, evidentemente. Então o que falta? O que falta é fazer no cartão de crédito o que começaram a fazer no cheque especial. Cheque especial apenas de 8 ou 9% de juros ao ano, ainda está muito alto. Aliás, ao mês. Está muito alto, muito além da norma legal, social, vivida pelo mundo moderno. Não existe em lugar nenhum do mundo esses juros, a não ser na Venezuela do canalha Maduro, porque aquilo é um irresponsável, motorista de ônibus que botaram na presidência do país. É como pegar um Boeing e entregar para o ciclista. Ele vai jogar esse Boeing em algum lugar. Pegaram um Boeing, que é a Venezuela, e botaram um motorista de ônibus para conduzir o Boeing. Vai dar com ele numa montanha e vai destruir todo mundo. É o que está acontecendo com a Venezuela. Mas o Brasil está tentando acertar, está tentando melhorar. O ministro Paulo Guedes precisa cobrar. Vai para a televisão e cobra. Bota esse Congresso na parede, chama a atenção da sociedade brasileira, mostra que eles não trabalham, que eles chegam em Brasília terça-feira, meio-dia, e voltam para os seus estados quinta-feira à noite. Senadores e deputados precisam se concentrar em Brasília de segunda a sexta, vindo para o seu estado somente no sábado e no domingo. Ajudar a organizar a economia do país é tarefa de todos, em especial do Congresso Nacional. Lamentavelmente, o país precisa de suas reformas e vamos agora para um recesso com a dependência da reforma fiscal e da reforma econômica. Só que a reforma econômica é derrubar os juros, é devolver ao cidadão que tem o cheque especial e o cartão de crédito endividado sem poder comprar nem com o outro, fora do mercado de compra. Vocês sabem o que é 65 milhões de brasileiros sem ir ao shopping, sem ir ao comércio, apenas no supermercado comprar comida, porque ele está endividado, ou ele negocia o cartão, ou ele negocia o cheque especial, ou nunca mais voltará a comprar. Daí, ministro Paulo Guedes, entender que o seu trabalho é hercúleo neste começo de ano que vem aí, 2020, acelerar, cobrar do Congresso Nacional a reforma econômica e a reforma tributária, derrubar os juros, derrubar o excesso de tributos que tem o nosso país, devolver a condição de compra, de sobrevivência da família brasileira, da sociedade brasileira. Os brasileiros não suportam mais essa carga de juros cavalar, estúpida, impraticável em qualquer país do mundo. Somente o Brasil pratica esse tipo de juros. E lá no canalha Maduro. O canalha Maduro acabou com a Venezuela, destruiu. E não adianta ele insistir. Quanto mais ele continuar na Venezuela, mais a desgraça vai tomar conta dos venezuelanos. Porque ele é um motorista de ônibus, ele não tem cultura nenhuma. Eu acho que nem ônibus ele sabe mais dirigir. Quanto mais um país como a Venezuela, autossuficiente em petróleo e sem dinheiro, é ou não é incompetente? O ouro negro do mundo ele tem em abundância como ninguém tem aqui na América do Sul. E mesmo assim, ele não sabe administrar. É um moleque no poder. Brasileiros, vamos cobrar do nosso Congresso mais responsabilidade. E que no começo do ano, as reformas que vão dar equilíbrio definitivo à economia do país sejam feitas no mais rápido possível para que tenhamos a estabilidade econômica sonhada por todos nós.
Não podemos continuar com 65 milhões de brasileiros fora do mercado de compra e venda. Ou eles voltam a comprar, ou Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e os estados do Nordeste, os municípios, vão continuar com fundo pequenininho, sem cobrir as despesas de seus estados. É o nosso comentário de hoje e prometendo voltar no próximo domingo. Assim, fazendo jornalismo sério, mostrando o quadro real da situação do país, porque o nosso compromisso é com o nosso telespectador e não com o governo nenhum. Enquanto o Bolsonaro acertar, nós vamos defender aqui o equilíbrio do seu governo. Quando errar, a gente vai mostrar também os erros do seu governo. Até o próximo domingo. Tchau.